Bem, nessa questão 8, vamos pensar o seguinte. Use o teorema do valor intermediário para mostrar que a equação cosseno de x igual a x possui uma solução. Então, precisamos primeiro conhecer bem o teorema do valor intermediário. O teorema diz o seguinte, que se a gente tiver uma função f contínua no intervalo AB, e se eu tiver um y0, né, que é um valor entre f de A e f de B, então existe pelo menos um x0 pertencendo a esse intervalo entre A e B, tal que o f do x0 seja o y0. Então existe esse x0, é isso que garante o teorema do valor intermediário. Ok, então como é que a gente aplica essa ideia aqui? Ele quer que eu mostre que essa equação aqui tem solução. Então, olha, eu posso pensar numa função que eu vou chamar de g de x, por exemplo. Eu posso dizer que ela é a função cosseno de x. Eu posso pensar numa função que eu vou chamar de h de x e dizer que ela é a função x. H de x igual a x. Que é um lado e o outro da igualdade. E aí eu posso definir uma função f de x que é a diferença. Ou seja, vai ser a g de x menos h de x. Ou seja, em outras palavras, isso vai ser cosseno de x menos x. Tá? Então, f de x é cosseno de x menos x. Como g ela é uma função contínua, porque a função cosseno é contínua em todo o seu domínio, como h de x igual a x, que é a função identidade, também é uma função contínua, a diferença de funções contínuas continua contínua, então f é contínua. Portanto, eu posso usar o teorema do valor intermediário para a função f. Né? Então, vamos lá. Vamos usar essa nossa ideia. A gente vai dizer assim. Sejam agora a solução, tá? A solução de fato. Então, foi ali para a gente pensar um pouquinho. A gente escreve assim. Sejam g de x igual, ou melhor, sejam as funções, né? Sejam as funções. As funções contínuas. Sejam as funções contínuas. G de x igual ao cosseno de x e h de x igual a x. Então, o que acontece? Então, f de x igual ao cosseno de x, eu posso até dizer mais detalhadamente assim, igual a g de x menos h de x, ou seja, igual ao cosseno de x menos x, ela é uma função contínua. É uma função contínua. Isso acontece, repito, porque é uma diferença de duas funções contínuas. Então, isso é uma função contínua. Ok. Então, foi isso que eu tinha acabado de dizer aqui. Agora estou escrevendo formalmente o que eu tinha dito. Muito bem. Já que ela é uma função contínua, podemos, então, já usei então aqui, então podemos usar o teorema do valor intermediário, né? Podemos usar o teorema do valor intermediário para a função f. Podemos usar o teorema do valor intermediário para a função f, porque ela é contínua e tudo que o teorema do valor intermediário nos pede é que f é uma função contínua em um intervalo fechado. No nosso caso, a gente pode até dizer, pois f é contínua até para qualquer intervalo que você pensar. Eu posso dizer para todo R. Tá certo?
porque cosseno é contínua para todo R e a função identidade também é contínua para todo R. Ora, então, particularmente, o que diz o teorema? Ele diz que se eu tiver um y0, vai existir o x0, né? Então, tomando então, aqui nesse nosso teorema, o y0 como sendo igual a zero, né? Tomando o y0 como sendo igual a zero. Então, pelo teorema, existe x0 pertencendo a R, tal que o f do x0, que vai ser quanto? Vai ser o cosseno do x0 menos o próprio x0, isso vai ser igual a zero. O que eu concluo então? Eu concluo que cosseno de x0 é igual a x0. Então, o que a gente estava querendo provar? Para provar que cosseno de x igual a x possui uma solução. Então, acabamos de mostrar que existe o x0, tal que o cosseno do x0 seja igual ao próprio x0, usando aqui o teorema do valor intermediário para a função f contínua, que nós definimos dessa maneira, como a diferença de cosseno de x e a função identidade, que é justamente a diferença que a gente obtém olhando essa igualdade. Isso nos faz concluir que o tal x0 que a gente estava procurando existe, né? Então, isto ou isso demonstra o que a gente queria, né? Que a gente queria mostrar que existe uma solução. Então, isso demonstra o que queríamos. Pronto, questão 8 resolvida.